O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Check. Y el cafillo donde estaba cuando caíste en desgracia, el que siempre acompañaba. Trump revela plano de paz que favorece Israel e irrita palestinos. Aqui a gente vai falar um pouco sobre esse que foi a principal notícia da semana. Talvez, né? A principal notícia. Primeiro a gente vai falar do acordo em si, tá? E depois vamos falar, né? Passar uma parte mais analítica, tá bom? Vamos lá. O acordo em si, eu li ele quase todo, tá? Não estou enganando vocês. Quem quiser ler, tem o PDF disponível no site da Casa Branca, é fácil de achar nas internet. Só que assim, é um PDF de 160 páginas, tá, gente? Só que ele não é tão complicado de ler, porque dessas 160 páginas, muitas delas são planilhas, são gráficos, tem letras grandes, enfim. Não é pro Trump conseguir entender. Bastante figura. Não é uma leitura, digamos assim, muito complicada. Tá? Os pontos-chave estão ali, estão muito claros, muito desenhados. Tá bom? O título completo, tá? São 16,8 mega, o PDF. São 181 páginas, na verdade. Estou abrindo aqui. Paz para a prosperidade. Uma visão para melhorar as vidas de palestinos e israelenses. Tá? Como eu disse, dá para baixar livremente. Ela é dividida na parte política e na parte econômica. Tá bom? Aí, eu vou fazer algo assim, eu vou ter um comportamento clickbait, digamos assim. Eu vou começar pela parte boa. Vou começar pelo que o acordo tem de bom. Tá? O acordo não, né? Do que a proposta tem de boa. Porque, né, todo mundo aí viu que rejeitou, deixou nervoso, tal, deixou bravo, tal. Então eu vou deixar, né, pro pessoal ficar aí, meu Deus, o que o Felipe vai falar? Meu Deus, tá? Então eu vou ser clickbait. O acordo ele tem uma coisa que é muito boa e que é claramente, né, consequência da visão Trump de mundo, uma visão muito mais comercial, econômica e né, de campos de golfe e tudo mais, mas que é o seguinte, ele tem uma parte muito detalhada e muito abrangente sobre questões econômicas, sobre investimentos no território palestino para infraestrutura, para desenvolvimento da economia, diminuição do desemprego, diminuição da pobreza, diminuição da mortalidade infantil, né? Tudo isso está bem discriminado, está bem escrito, porque é aquela coisa, não adianta nada você fazer um acordo, né, que você deixa as pessoas à sua própria sorte, né? Não adianta nada você falar, olha, tá bom, tá, isso aqui é seu, pronto, tá aí, tchau, se vira, né? Então tem ali um plano que, como eu disse, é bem detalhado, de investimentos na casa dos 50 bilhões de dólares, tá? Nos territórios palestinos, 179 projetos no total, tá? E esse dinheiro viria de investimentos privados, empréstimos dos Estados Unidos, empréstimos de outros países árabes, e são 150 bilhões para Gaza e Cisjordânia, mais 9 bilhões no Egito, 7 bilhões na Jordânia e 6 bilhões no Líbano. Tá? Que são 3 países da região que têm grandes comunidades de refugiados palestinos. Tá? Então, assim, isso de fato é muito bom, porque muitas vezes os acordos, ou até as propostas de acordos, sempre giravam na ideia de que, olha, a fronteira de 67 vai ser o Estado palestino e pronto. Como se pessoas que vivem numa situação de desemprego, de pobreza, fossem ter grande
liberdade na sua vida. E você citou os países vizinhos, por exemplo, no caso do Líbano, você tem um impacto demográfico muito grande desses refugiados palestinos, e um dos principais motivos disso é que eles não podem voltar. Sim, e essa questão do direito de retorno, aí a gente vai chegar. Então, como eu disse, eu tive esse comportamento clickbait de começar pelo que o acordo tem de bom, que é, pela primeira vez, eu acho, tá? Então, por exemplo, os acordos de Oslo talvez tenham essa parte econômica, mas eu nunca cheguei a ler muita coisa sobre essa questão econômica. Talvez eu não tenha lido, por quê? Porque quando eu comecei a estudar o assunto, 20 anos depois, ele já tenha meio que ido pro buraco, né? 20 anos não, né? Vai 10 anos depois. Em relação ao acordo de Oslo, estão surgindo muitas comparações, principalmente no desenho dos mapas, né? Isso. Então, assim, essa proposta do governo dos Estados Unidos tem uma parte econômica muito ambiciosa, bem planejada e necessária. Essa é a grande questão. Não tem como você querer que pessoas que viveram numa situação de ocupação, numa situação de conflito, enfim, a palavra que você quiser usar, por décadas, do dia para a noite vai virar tudo um mar de flores, tá? E acabou a parte boa. Tá? É isso. Para deixar claro. Então, assim, a parte econômica, a parte de investimentos, como eu disse, ela é muito ambiciosa, ela é muito necessária. É uma coisa muitas vezes negligenciada, porque falam de paz como se fosse uma coisa abstrata, uma coisa etérea, né? Como se, novamente, se você pudesse ter paz com pessoas vivendo em situações extremamente complicadas. Então, mas acabou aí. Por quê? Aí vamos começar, né? E, repito, primeiro vamos falar sobre o próprio acordo, tá? Antes de analisar o contexto do acordo, tá? Primeiro, o acordo, ele diz que ele é revolucionário, né? Mas ele é revolucionário nessa parte econômica. Na parte política e do mapa, ele tenta resgatar algumas ideias muito antigas que já se mostraram que não vão ser aceitas, não deram certo, enfim. Então, por exemplo... E até uma questão de ingenuidade, vamos dizer assim, para... Dá o benefício da dúvida? Principalmente do Jared Kushner, que é o genro e conselheiro sênior do Trump, e que está bastante empenhado nessa proposta do acordo, principalmente em relação aos assentamentos, né? Que talvez seja o ponto mais complicado para o acordo de paz, porque existem diversos kibbutz em locais que são reivindicados pela autoridade palestina. Isso, pelo Estado palestino. Então, assim, e é o que você mencionou, tem algumas coisas que já foram discutidas antes e que já não se chegou num acordo antes, não adianta muito você tentar simplesmente resgatar essa ideia. E a grande questão, para mim, é que o documento, ele abre, né, as primeiras páginas, quase todas, falam de essa é uma proposta realista, essa é uma proposta pragmática, essa é uma proposta que não vai ser baseada em coisas idealistas, mas no mundo real e na segurança de Israel e tudo mais. Só que ele é um pragmático ao contrário, porque é um plano que é natimorto. Porque, novamente, ele tenta reciclar algumas coisas. Então, uma dessas coisas, né, a ideia de Gaza e Cisjordânia serem ligados, né, fisicamente por uma estrutura que seja de uso dos palestinos. Então, no caso, estão propondo um túnel que poderia, além do túnel subterrâneo, poderia ter também uma ligação ferroviária. Isso não vai dar certo, isso já foi conversado antes, tá? E depois, mais pro fim, eu vou chegar quero falar de um aspecto mais histórico. A segunda questão sobre, né, não ter muita novidade, digamos assim, é que o plano, ele mantém a visão israelense
de supremacia da sua segurança. O que, olhando do ponto de vista do governo israelense e olhando do ponto de vista dos cidadãos israelenses, é perfeitamente aceitável. Mas se você está fazendo um acordo para ser aceito por dois setores diferentes, não basta você pensar apenas nas considerações, nas necessidades de um desses atores. Então, o que eu quero dizer? Por essa proposta do Trump, que segue outras, né, abordagens anteriores, repito, que já foram recusadas, o Estado palestino não teria forças armadas, não teria o controle das suas fronteiras, não teria o controle do seu espaço aéreo, não teria o controle das suas águas, da sua zona econômica exclusiva. Então, assim, quando o documento fala em um Estado palestino e no reconhecimento da soberania palestina, ele é contraditório porque ele, na verdade, ele está apenas repetindo a pauta de segurança do governo de Israel, que, repito, do ponto de vista de Israel, é o que eles buscam, ok, mas que significa justamente a falta de soberania e autonomia de um Estado palestino. E uma ideia de que Israel vai tutelar os palestinos, né? Sim. E que, na prática, é o que ocorre, por exemplo, com os checkpoints, né? E falando também na questão do mapa, né? Tem ironizado bastante essa proposta, chamando de arquipélago palestino, né? Porque de várias regiões do que seria o território palestino não tem continuidade, são pontos isolados no mapa. Então, como seria o trânsito entre essas diferentes áreas? Exatamente. E esse trânsito seria controlado por Israel, pelos checkpoints, pelo mecanismo basicamente que já existe hoje. Seria, de certo modo, sacramentar o mecanismo que existe hoje em vários aspectos. Seria o reconhecimento, né, desses mecanismos, digamos assim. Aí, né, você tem, continuando, o documento diz que o Estado da Palestina não poderia entrar em nenhuma organização internacional sem o consentimento de Israel e não poderia entrar com qualquer ação contra cidadãos israelenses ou dos Estados Unidos em qualquer sistema legal que não seja o de Israel ou dos Estados Unidos. Ou seja, e explicitamente cita a Interpol, tá? Então, assim, o Estado da Palestina não poderia entrar em ações contra cidadãos de Israel e dos Estados Unidos na Interpol ou no Tribunal Penal Internacional. Não teria, digamos assim, um tribunal internacional, uma ferramenta internacional de apelo, de apelação, tá? No sentido jurídico da palavra, tá? Então, novamente, como é que você pode falar em um Estado soberano se ele não pode fazer parte de nenhuma organização internacional sem o consentimento de Israel, tá? Aí tem a questão do território não contínuo que você citou e o que acontece? Esse acordo ele tenta fazer uma compensação, porque nas últimas décadas o Estado da Palestina é reconhecido por muitos países, incluindo pelo Estado brasileiro, como nas fronteiras de 67, tá? Fronteiras após a Guerra dos 6 Dias em 67. Ou seja, toda a Cisjordânia e a chamada faixa de Gaza. Esse acordo, como eu disse, ele sacramentaria a posse e a soberania israelense nas regiões dos assentamentos na Cisjordânia e no Vale do Rio Jordão, que eu já vou chegar nisso. E aí, para compensar, digamos assim, a Palestina receberia territórios fora dessas zonas. Então, receberia ali uma pequena faixa de território no centro de Israel, que é uma região que os políticos mais à direita, os políticos mais nacionalistas, como Lieberman, em Israel, chamam de O Triângulo, porque são 3 cidades israelenses, mas em que a grande maioria da população é árabe palestina. Vou contar aqui.
quando eu estive em Israel e na Palestina, para fazer um curso, eu tive a oportunidade de conversar com o prefeito de uma dessas cidades. Atrás dele, né, prefeito da cidade, tinha a bandeira de Israel. E uma colega nossa do curso, acho que foi a Letícia, perguntou pro prefeito, né, o que ele achava daquela bandeira ali. Né, e ele disse que ela só estava ali porque a lei determinava. Né? Então, assim, que ele claramente não sentia muito a favor, que ele se identificava como um palestino. Né? Foi na cidade de Kfar Kara, tá? É uma cidade que tem 18 mil habitantes, tá? Então, assim, uma pequena passagem sobre isso. Então, essa região do Triângulo é uma região que esses políticos nacionalistas israelenses, entre aspas, já querem se livrar, porque é uma região de maioria árabe, né, que não vota com eles, e a outra faixa de território que os palestinos receberiam é literalmente no meio do deserto. Lembrando que nem todos os palestinos têm direito ao voto também. Ah, sim, tem isso. Então você tem, mas hoje cerca de 1/5 do eleitorado é árabe palestino. E essa outra faixa de território é no meio do deserto do Negev, que aí, como parte desse plano, você teria ali pesados investimentos para criar ali o Jared Kushner chegou a usar uma expressão uma vez, eu não lembro direito qual foi a expressão, mas foi na ideia de criar um vale do silício no meio do Negev, alguma coisa assim, né? Criar ali um centro, né, tecnológico no meio do deserto do Negev, meio que fazendo uma continuidade com a fronteira com o Egito, mas sem fazer fronteira direta. Tá? A única fronteira da Palestina nessa proposta direta com outro estado é a que já existe entre Gaza e Egito. Tá? Não teria fronteira direta também com a Jordânia. Teriam ali 2 pontos de contato e teriam ali estradas palestinas para fazer esse contato, porém sujeitas à segurança israelense. Tá? Então, assim, fazendo uma comparação, seriam como as estradas que ligavam Berlim Ocidental à Alemanha Ocidental. Tá? Então, assim, olha, a estrada da República Federal Alemã, mas ela passa no meio da República Democrática Alemã e no caso né, da proposta dos Estados Unidos, você ainda teria, né, essa questão da segurança. Tá? Então, mesmo essa questão né, da soberania, enfim, de autonomia, ela é completamente quase fictícia. Tá? E tem um detalhe, que é o seguinte: o reconhecimento do Estado da Palestina por Israel passaria por uma série de condições, tá? Uma série de critérios, vamos usar um termo mais neutro. E dentre esses critérios está um deles que diz assim, eu vou ler, tá bom? Os palestinos irão implementar um sistema de governo com uma constituição ou algum sistema que estabeleça a soberania da lei, que forneça liberdade de imprensa, eleições livres e justas, respeito para os direitos humanos de seus cidadãos, proteção à liberdade religiosa e às minorias religiosas para exercerem sua fé, o exercício da lei e dos direitos contratuais de forma uniforme e justa, o devido processo de direito e um judiciário independente com consequências legais apropriadas e punições estabelecidas para violações da lei. Aí eu me pergunto, né? Ok, assim, eu pessoalmente não vejo nenhum problema nisso daqui. O meu ponto é, os sauditas não tem nada disso. Os Emirados Árabes não tem nada disso. O Kuwait não tem nada disso. O Kuwait até tem um pouquinho, vai. O Bahrein não tem nada disso. E mesmo assim, né? Primeira visita do Trump foi à Arábia Saudita, onde ele fez lá a dança das espadas. Então, assim, chega a ser contraditório você exigir de uma população. É claro que, assim, novamente, eu não tenho nenhum problema com o que está aqui. Por mim, todo governo do mundo tinha que seguir isso daqui.
Meu problema está em você cobrar isso daqui, enquanto ali do lado, literalmente, tem um monte de governo que não faz nada disso aqui e você não vê problema com eles. Eles são seus aliados. Exatamente. Né? Aí vem, talvez, né, o maior problema do acordo como um todo, que é o que você já mencionou, que é a questão... Isso é que eu estou resumindo bem, tá, gente? Que é a questão do direito de retorno de refugiados. Que é o seguinte, o acordo estabelece que o chamado direito de retorno seria completamente abdicado, que as populações de palestinos que vivem fora dos atuais territórios da Palestina serão assentados. Vejam só no que o documento fala. Eu já vou explicar porque isso aqui me deixou assim abismado. Assentados em outros países da Organização de Cooperação Islâmica e que haverá uma cota, né, de possível retorno dessas pessoas aos territórios palestinos, desde que elas não tenham envolvimento com terrorismo, ficha criminal e tudo mais. Será criado um fundo dos refugiados palestinos, gerenciado em conjunto entre Estados Unidos e Palestina, e esse fundo proveria, então, para as pessoas que poderiam ter algumas opções. Essas opções seriam ficar no país onde elas estão, né? Tentar retornar para a Palestina de acordo com as limitações, ou tentar aceitamento em um terceiro país. Eu achei essa parte absolutamente surreal, porque, assim, primeiro, Israel não é absolutamente contra, né, o chamado direito de retorno, porque transformaria, na visão do governo israelense, pelo menos do presente governo, os judeus numa minoria dentro do próprio Estado de Israel. Então, os palestinos não poderiam retornar, porque senão os judeus vão se tornar minoria dentro do próprio Estado judeu. Só que, como você mencionou, meu caro Matias, vários desses palestinos que vivem em outros países, eles vivem em campos de refugiados, alguns até hoje, tá? Terceira geração, sem poderem se adaptar, sem poderem se integrar completamente, porque os países que os receberam não aceitam isso, não querem isso. Então, o próprio documento até cita a passagem do Kuwait, né? O Kuwait, quando da Guerra do Golfo, como os palestinos apoiaram o governo Saddam Hussein, o Kuwait, depois da guerra, expulsou centenas de milhares de palestinos do país. Tá? Então, assim, o documento fala, olha, os palestinos não vão poder retornar, eles vão abrir mão desse tal direito de retorno, vai ter esse fundo. Até aí, ok, dá para conversar. Mas eles vão ficar ou no país em que eles estão ou outro país que os receba. E se ninguém os receber? Essa é a questão. Você vai forçar algum país a receber essas pessoas? E quando eu digo que eu fiquei abismado quando cita a Organização de Cooperação Islâmica, é porque, assim, mostra justamente essa visão. Isso sim foi um baita de um orientalismo em achar que os países muçulmanos é a mesma coisa que árabes e que eles teriam, o texto até fala, né, na responsabilidade moral e tal, porque, assim, alguns países que fazem parte da Organização da Cooperação Islâmica são Indonésia, Albânia, Guiana, Serra Leoa, Togo, Costa do Marfim. E encarar também que todos os palestinos são muçulmanos também. Sendo que a gente já falou que a maior colônia palestina fora do Oriente Médio fica no Chile e é formado por cristãos, em sua maioria. Então, assim, fazer uma confusão entre muçulmanos. Se o documento falasse Liga Árabe,
eu até entenderia. Aí sim. Até faria algum sentido. Agora, vão ser recebidos por país da Organização de Cooperação Islâmica. Tipo, tá bom, você quer que palestinos se assentem na Costa do Marfim. Não, e basta ver como é o tratamento que muitos refugiados palestinos recebem no Líbano, novamente, por exemplo. Então, assim, os países vão falar, olha, se a gente não quiser. Então, aí, finalmente, tem a questão de Jerusalém, que seria capital. Que seria capital de Israel, né? Indivisível, una. E os palestinos poderiam fazer a sua capital no subúrbio de Jerusalém Oriental, né? numa cidadezinha chamada Al-Diz. E o próprio Trump ele acabou se contradizendo na declaração, dizendo, não, Jerusalém é dos israelenses, mas os palestinos vão poder fazer sua capital em Jerusalém Oriental, mas na verdade ele queria dizer essa cidadezinha, né, no subúrbio. Então, assim, o plano, ele é basicamente natimorto, e como eu disse, ele é um pragmatismo ao contrário, porque ele envolve uma série de coisas que já foram debatidas antes, que não foram aceitas, ou então que precisam de muita negociação, ou mesmo de algum outro timing, né, para serem aceitas. Aí e falando no timing também, né, tem essa questão da política local em Israel, que teremos eleições em março. Uhum. Então, até quando eu citei a ingenuidade do Kushner em relação aos assentamentos, é que isso seria usado, né, como propaganda do Netanyahu. Exatamente, propriamente. Né? E aí, antes da gente entrar nessa questão, meu caro Matias, tem duas questões do mapa que envolvem outros países, que eu acho que é bom a gente considerar, que é o seguinte: o mapa proposto, ele inclui as colinas de Golã como de Israel, né? Os Estados Unidos recentemente reconheceu essa posse israelense, embora nenhum outro país reconheça, né? Lembrando, Jerusalém, do ponto de vista do direito internacional, é um território, deveria ser um território internacional chamado Corpus Separatum, né? A gente já produziu muita coisa sobre Jerusalém, tá? Dita Jerusalém no site Xadrez Herbal, e vai ter um monte de coisa lá. E o mapa oficializa a anexação do Vale do Rio Jordão, que é considerado de importância suprema, tá? Estratégica e militar para Israel, e que é algo que enfrenta resistência tanto dos palestinos. Por quê? Porque o Rio Jordão é a principal fonte de água para a Cisjordânia. Então, se os palestinos não tiverem acesso ao Rio Jordão, eles não necessariamente terão acesso à água, ou terão acesso à água indiretamente, via Israel, tá? E a Jordânia não quer isso. O Reino Hashemita da Jordânia, que é um dos dois países árabes que tem relações com Israel, é um país que tem boas relações com os Estados Unidos, e o Reino Hashemita da Jordânia sabe do valor estratégico do Vale do Rio Jordão, defende as fronteiras 67 e vê uma eventual anexação do Rio Jordão por Israel como uma ameaça à sua própria segurança também. E aí, claro, alguns podem até falar que é coisa de maluco, tal, mas o Reino Hashemita da Jordânia, ele é criado, né, graças à intervenção britânica. Daqui a pouco a gente vai chegar, né, nos britânicos, como parte ali né, os britânicos vão lá, partilha o Oriente Médio, fatia tudo ali, põe 3 príncipes hashemitas, cada um num reino, né? Então um na Jordânia, outro no Iraque, outro na Síria. No Iraque e na Síria foram derrubados por golpes nacionalistas e desenvolvimentistas, na Jordânia continua. Os movimentos originais que defendiam a migração dos judeus para a terra de Israel, para Eretz Israel, antes mesmo da Primeira Guerra Mundial, incluíam todo o Vale do Rio Jordão na sua proposta. Tá? Então, a organização sionista fez uma proposta na Conferência de Paz de Paris, em 1919, que não foi aceita. Na Conferência de Paz de Paris, que muita gente toma, às vezes, como sinônimo do Tratado de Versalhes, tá? Mas não é sinônimo. E, posteriormente,
organizações paramilitares que lutava contra os britânicos e contra os árabes pela criação de Israel, que chegou a ser, né, considerada na época pelos britânicos como uma organização terrorista, o Irgun, incluía no seu mapa de Israel todo o território do mandato britânico da Palestina, o que incluía né, Israel, Palestina e o atual Reino da Jordânia. E tem um detalhe, o Irgun é o antecessor histórico do Likud, que é o partido do Bibi Netanyahu. Veja, isso aqui que eu estou falando, tá? Pelo amor da divindade que vocês escolherem. Não estou falando, né, nenhuma bobagem antissemita de dominação mundial, estilo protocolo do sábio de Sião. Eu estou falando aqui de uma reivindicação territorial, e uma reivindicação territorial presente, inclusive, em documentos históricos, sobre uma divergência de fronteira. Tá? Você tem, dentro das 3 sociedades, digamos assim, dentro da sociedade palestina, dentro da sociedade, né, árabe como um todo, com o perdão do orientalismo, né, e dentro da sociedade israelense, você tem setores que são radicalmente contra o que a gente brasileiro chamaria de paz, por questões, às vezes até religiosas, fundamentalistas. Então, você vai ter setores dentro da sociedade israelense, embora minoritários, bom deixar claro, mas que vão falar, olha, Eretz Israel é um presente de Deus ao povo judeu é o povo escolhido, e tudo isso daqui é nosso. Eu cheguei a conversar com essas pessoas e tudo mais. Então, quando eu falo isso, não, os judeus querem dominar tudo por ali. Não, você teve a proposta da Organização Sionista em 1919, que incluía todo o Rio Jordão. Quando eu digo todo o Rio Jordão, não só a margem ocidental, a Cisjordânia, mas também a margem oriental, a Transjordânia. Tem até um poema patriótico israelense que é o Jordão tem 2 margens, né? Ou é a segunda margem do Jordão, alguma coisa assim. Né? É um poema que depois virou canção e tal. Então, por favor, eu não estou aqui advogando por nenhuma dessas teorias bobajadas antissemíticas de dominação mundial por organização secreta dos judeus, dos sábios do Sião, alguma coisa assim. Estou falando de uma divergência territorial. E a Jordânia vai ver essa anexação como um comprometimento da sua própria segurança. Também não vai querer isso. Tá? Então, assim, esses são alguns, objetivamente, dos problemas, tá, dessa proposta. O texto também fala no total desarmamento do Hamas, que o Hamas tem que ser dissolvido, que outros grupos terroristas também têm que ser dissolvidos. Tá? Isso aqui, como eu disse, a gente está até sendo bem resumido. Agora, passando mais à frente, né? Uma questão importante, como o Matias colocou, é o timing. Para o Bibi Netanyahu, é bom, porque estamos na véspera das eleições. Inclusive, para próximo domingo agora, dia 2, ele anunciou que vai votar no parlamento a anexação do Vale do Rio Jordão. Tá? Para o Bibi Netanyahu é bom, porque, além de ser véspera de eleições, ajuda a, digamos assim, a mudar um pouco o foco do seu indiciamento. Ele foi, essa semana, formalmente indiciado por 3 casos de corrupção, ou seja, ele agora, de fato, vai ser o início do seu julgamento, e o pedido dele de imunidade, ele mesmo retirou quando viu que ele não teria votos suficientes na comissão do parlamento, tá? Mesmo sendo um parlamento interino, digamos assim, um governo minoritário, tá? Então, o Bibi Netanyahu vai começar a ter problemas na justiça de fato agora, tá? Então, isso daí é bom para ele também. Pro Trump, é bom por 2 motivos. Primeiro, 3 na verdade, né? Coloca ele, né, mais uma vez ali como um cara, né, o cara do acordo, né, o cara oferece o Deal of the Century, né, Art of the Deal e tudo mais, e mantém esse papel no Oriente Médio, que os Estados Unidos nos últimos anos perderam um pouco. Segundo, agrada o eleitorado dele evangélico, especialmente, porque é um documento elaborado a partir da perspectiva israelense, tá? É como se fosse uma oferta israelense, basicamente. E terceiro,
é uma coisa, né, que é interessante, mas é o seguinte, o assunto Jerusalém, Terra Santa, Israel, Palestina, né, é um assunto que mexe muito com o imaginário das pessoas também. Né? Então, Jerusalém tem muito jornalista estrangeiro, muito mais do que a média. Então, assim, o líder internacional, quando ele quer buscar uma projeção, ele tenta se colocar ali como um dialogador dessa região, desse conflito, né? Muitas vezes chamado até de o conflito, né? Ou, assim, maiúsculas, né? Então, acaba sendo bom para os dois, especialmente. Ou seja, é uma proposta feita completamente a partir de demandas internas dos seus protagonistas, eleitorais, de base de apoio, casos de corrupção e tudo mais. Aí a gente vai para os palestinos. Por quê? Porque é importante mencionar. Por um lado, os palestinos não foram, né, não participaram da elaboração desse plano. Tá? Segundo algumas fontes da AFP dentro da Autoridade Nacional Palestina, o Mahmoud Abbas rejeitou algumas tentativas de contato do Donald Trump, tá? Porque dizendo que ele não vai dialogar com os Estados Unidos enquanto os Estados Unidos manter fechada a representação palestina em Washington. Vocês lembram disso? De 2 anos atrás? Tá? 2, talvez 3. Né? De que o governo Trump determinou o fechamento da representação palestina e o Mahmoud Abbas disse que não vai conversar enquanto isso não for revertido. Tá? Então, assim, aí tem até um ditado entre alguns setores israelenses, né, de que os palestinos nunca perdem a chance de perder a chance da paz e blá blá blá. Mas a questão é, o acordo não teve nenhuma participação, nenhuma voz palestina na sua formulação. E ele não será aceito. Segundo, ao mesmo tempo, é importante lembrar uma coisa que a gente também já mencionou anos atrás e tal, que é, hoje, quando você fala dos palestinos, quem está representando eles? Porque você tem a Autoridade Nacional Palestina, o Fatah, com o Fatah, e você tem o Hamas. Você não tem uma liderança unificada. Teve conversas para uma unificação de liderança, mas que não foram muito para frente, chegaram a anunciar um acordo, mas o acordo não foi muito para frente. Então, como, né? Eu não estou botando culpa nos palestinos, alguma coisa assim. Eu só estou falando que esse também é um aspecto que precisa ser considerado. A própria liderança do Mahmoud Abbas, né? O chamado Abu Mazen, ela já está desgastada. Né, por questão de idade, por questão de ele não conseguiu articular algumas coisas né, quando chegou ao cargo, depois da morte do Yasser Arafat. Então, acaba sendo também, né, como você vai articular. Porque você pode, né, os mais otimistas dentre nós, podem pensar que esse plano do Trump, embora ele tenha sido feito num tom de ultimato, ele poderia ser ali o primeiro passo de um acordo, né? A primeira oferta. Mas assim, como? Né? Falando da repercussão internacional, tá? O Brasil endossou a oferta do presidente Trump. A nota do Itamaraty fala em presidente Trump, não fala em presidente dos Estados Unidos, ou oferta dos Estados Unidos. O Macron disse que é necessária uma solução de 2 estados e ele acha que para fazer a paz é preciso dos 2 lados, ou seja, né, deu alfinetada. O Egito, né, falou, olha, é uma proposta muito legal que vamos olhar e é preciso de diálogo. Né? O Irã disse que é um absurdo e vai ser um pesadelo para a região. A Jordânia disse que
o único caminho para a paz na região é um Estado palestino independente baseado nas fronteiras de 67. O Kuwait foi contra também, a Arábia Saudita ficou ali meio em cima do muro e o Erdogan disse que era oficializar o roubo. Né? O Erdogan, com seu estilo ali, poucas papas na língua, ele que tem uma ótima relação com o Netanyahu, né? Acho que a coisa mais carinhosa que eles já se chamaram foi de vigarista. Então, assim, acho que a gente passou pelos pontos principais do plano, a gente passou, talvez, pelos principais problemas, a gente passou a quem ele agrada, a gente passou um pouco pela repercussão internacional, e, finalmente, é importante a gente lembrar de um dos responsáveis por essa situação e que normalmente pouca gente menciona. Chama Reino Unido. Né? Os britânicos saíram por aí. Voltamos lá há 102 anos. Isso, os britânicos saíram por aí, traçando reta no mapa, entendeu? Umas coisas extremamente tecnocrata, porque assim, é a mesma coisa da Índia, que a gente já falou. Ah, tem aqui o Raj. Como é que a gente faz? Faz o seguinte, faz um país muçulmano em cada ponta, e aí os muçulmanos que vivem aqui vão pra lá, os hindus que vivem ali vêm pra cá, e aí pronto. E nisso milhões de pessoas morreram, você teve 3 guerras, né? Criar estados não contínuos não funciona. Tá? Sim, claro, vai ter sempre aquela coisinha da fronteira entre Bélgica e Países Baixos, ou aquela cidadezinha italiana que fica no meio da Suíça, entendeu? Mas eu tô falando de estados não contínuos. Você tem a faixa de Gaza de um lado, Cisjordânia do outro, e novamente, a culpa é de quem desenhou lá o plano da partição em 47. Tá? Aquele plano, quando eu tinha 12 anos, eu olhei e falei, mano, isso aqui nunca ia dar certo. Entendeu? Quando eu tinha 12 anos. Então, assim, aí os britânicos deixaram todo mundo a Deus dará, porque fizeram a divisão e foram embora. Não quiseram nem garantir o status internacional de Jerusalém. Deixaram o pau comer, porque, vamos ser sinceros, muita gente achava na época que os países árabes iriam se unir e dar um pau nos israelenses. E pronto, acabou o problema. A gente tentou. Né? Mas antes que isso, os britânicos traíram os árabes depois da Primeira Guerra Mundial. Os britânicos não cumpriram a Declaração de Balfour, né? Depois da Primeira Guerra Mundial. Tinha essa proposta de construir o Estado Árabe. Então, assim, não vamos esquecer que os britânicos têm muita culpa nisso aqui, que eles que saíram desenhando essas fronteiras tudo em linha reta, tá? E hoje eles ficam lá, fish and chips, Boris Johnson e tal, mas, né, o problema começou com eles, essas divisões loucas, tá? E como eu disse, a Deus dará, né? Deixa os caras aí se pegar, se matar. Então, fica muitas vezes essa coisa do tipo, não, judeus e muçulmanos se odeiam, judeus e palestinos, israelenses e palestinos nunca vão conviver e tal. Quando, na verdade, não é bem assim, não. Tá? É quando uns caras, lá no escritório, não tinha ar-condicionado ainda, mas, sei lá, com um ventilador, em Londres, lá com a Vitória, começou a desenhar umas fronteiras do nada, que começou um monte de problema. Tá? E esse papo de judeus e muçulmanos, vê como era a Península Ibérica antes da Reconquista. Não, a professora Monique Sochevski postou uma frase outro dia que foi sensacional. O pessoal que deu 2 guerras mundiais, Guerra dos 30 anos, Guerra dos 100 anos, quer dizer, fala que os outros ficaram um tempão em guerra, um negócio assim. Veja, isso aqui não é também um discurso anti-Europa, ou anti-fish and chips, ou anti-futebol. Só até gosta. É só constatar que, assim, tem algumas questões que interferências estrangeiras só prejudicaram. E são coisas extremamente tecnocratas. Novamente, a partição da Índia é a coisa, assim, mais imbecil que podia ser feita. De você fazer ali um grande movimento em massa de pessoas, um Estado paquistanês dividido em 2, tá? Sendo que um paquistanês no Vale do Rio Indo, outro paquistanês bengali lá no Bangladesh. Então, assim, foi uma lógica parecida, né? Vamos dividir aqui umas linhas no mapa e tal, e sem consultar quem estava lá, porque vamos lembrar isso, né? A partição da Palestina, ela foi elaborada por uma comissão britânica. Mas aí eles tentaram dar um jeito de não separar os grupos, de tentar evitar deslocamento em massa, tal, mas não conversaram com ninguém que estava lá. Então é bom lembrar também de que tem responsabilidade nisso. Bem, e muito provavelmente não teremos uma fotinha
do Trump, do Abbas e de quem for eleito primeiro-ministro em Israel, em Camp David.